Olá, meus queridos! Eu sou a Cláudia Leonardo, esse aqui é a Mãe Literatura e hoje é dia 12. Hoje estou aqui para contar para vocês como foi a experiência da minha leitura do 12 livros para 2022, de abril. Este livro é um livro muito especial, muito querido e ele corresponde ao tema títulos diferentes e realmente ele é bem diferente. Então vamos lá. O livro que nós escolhemos, eu digo nós porque os leitores me ajudaram a escolher, foi este livro aqui, A Boneca de Kokoschka, do querido e talentoso Afonso Cruz. Esse aqui é um lançamento do ano passado, da editora Dublinense, a Dubli, para os íntimos e para os queridos como eu, que adoro essa editora, gentilmente me mandou. Eu tinha comentado com o Eduardo que eu gosto muito da escrita do Afonso. Este é o 5º livro que eu leio do Afonso. E ele vem se firmando como um dos autores que eu mais gosto, mais admiro. Afonso Cruz é português, vou botar o óculos aqui para contar os detalhes para vocês. Nasceu em 1971 na Figueira da Foz. Além de escritor, ele é também ilustrador, músico e cineasta. Publicou mais de 30 livros, entre romances, teatro, não ficção, ensaios, álbuns ilustrados, novelas juvenis e ainda uma enciclopédia inventada que conta com 7 volumes. Colabora regularmente para jornais e revistas e recebeu vários prêmios pelos seus livros, cujos direitos estão vendidos para 20 idiomas. Inclusive, este livro aqui, ele recebeu o prêmio da União Europeia para a Literatura. Ó, tá? Então, o que eu primeiro quero falar para vocês. Afonso, ele tem um trabalho nas redes sociais muito legal. É uma pessoa muito, assim, muito acessível e tem uma escrita linda, 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 linda. Eu vou falar um pouquinho da história, mas depois eu quero falar para vocês sobre essa edição que tá tão bonita e sobre a coleção que esse livro aqui faz parte. Então, a minha primeira dica para quem ainda não leu o Afonso, ou para quem leu, mas teve um pouco de estranheza com a escrita dele, eu escuto muitos elogios, muita gente gosta, mas algumas pessoas estranham um pouco a escrita dele. Ele tem uma escrita muito peculiar e que me agrada bastante. E o porquê que ela é peculiar? Porque, assim, ele é muito poético, ele tem uma escrita muito bonita, mas eu entendo que é um tipo de livro, esse aqui, que você precisa sentir, você precisa se permitir ler e sentir, e não tentar racionalizar sobre a leitura. Eu percebo que toda vez que eu faço, que eu tento fazer essa racionalização, né, tentando racionalizar, tentando trazer para o racional, perde muito da potência, do encanto. Então, essa é a primeira dica que eu dou para quem quer aproveitar essa leitura assim de uma forma completa. Mergulhe na leitura sentindo, se permitindo sentir as emoções que esta escrita pode te trazer. É um livro cheio de metáforas, é um livro com passagens lindas, que eu sublinhei várias passagens, e é um livro assim que me traz um encantamento, porque o Afonso ele consegue, de um tema complicado. A história começa em Dresden, na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial. Neste momento, o Bonifaz Vogel, é que os nomes são bem diferentes, por isso que eu estou usando aqui a colinha da 4ª página. Ele tem uma loja de pássaros, só ele sobreviveu, os pais dele morreram, né? Ele já era adulto, mas os pais dele morreram e ele ficou com essa loja. E ele acaba permitindo que fique escondido, né, ali na loja, no alçapão, um menino, que é o Isaac.
um judeu, né, um jovem judeu, Isaac Dresner. E aí ele fica até o final da guerra, quando eles conseguem sair daquela situação e eles acabam continuando a vida juntos, mais ou menos como ele adota esse menino, né, esse jovem, que também perdeu a família. Então é uma história dentro da história, são várias histórias que se cruzam, se intercalam, se tem uma intersecção. E ele traz, numa dessas histórias, a história que dá título para o livro, que é a Boneca de Kokoschka. E a Boneca de Kokoschka, ele fala, né, o autor fala da boneca, ele fala, que é o Matthias Popa, ele conta a história do pintor Oskar Kokoschka e da sua boneca, feita à imagem e semelhança da mulher que ele amou. E fala muito, remete às matrioscas. Todas as vezes eu tenho dificuldade de falar, que são aquelas bonequinhas russas, né? E essas bonequinhas russas... Espera só um minutinho. Voltei. Eu vou fazer uma parte aqui para vocês. Eu detesto fazer edições de vídeo. Não faço, não sei fazer. Então, assim, vocês me desculpem, mas sai do jeito... Eu gravo de primeira e vai. Só que quando eu tô aqui conversando com vocês, falando sobre as bonecas da história aqui, eu me lembrei que eu tenho uma. E aí eu falei, pera um minutinho que eu vou lá pegar. Nunca fiz isso. Mas, enfim, então assim, essas, né, são as bonequinhas russas, que são, na verdade, uma dentro da outra. Elas podem ser tanto assim, né, como de compridinho. E aí você vai abrindo e existem várias, uma dentro da outra. Essa aqui eu ganhei até... E aí, esse mecanismo dessas bonecas, ela acaba sendo muito o mecanismo das histórias intercruzadas, que se tem um intercâmbio dentro da escrita deste livro, né? Então, ó, até combina as cores. Vou deixar minha bonequinha russa aqui. E eu gostei muito disso, de encontrar personagens no decorrer da trama, dessa escrita tão bonita, tão poética. Ele fala sobre desilusões, ele fala sobre a vida, ele fala sobre amores, mas de uma forma assim, contando uma história de uma forma muito única e que me agrada muito, 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 muito. Então, assim, é sempre uma experiência muito interessante ler Afonso. Esse é o 5º livro que eu leio dele, o 2º pela Dublinense. E tem uma personagem também que eu gostei bastante, que é a Tsilia Kassev. E eu gosto da forma como ele estrutura a história. Olha esta cena, essa imagem, que aliás eu vi num dos livros, numa das edições, eu vi que esta cena, essa ilustração é a capa de uma das edições. Sila como a sombra de um pássaro. Eu gosto da forma como ele estrutura os capítulos, que o título vai contando um pouco sobre os personagens, sobre o que o leitor vai encontrar. Gostei da diagramação. A edição da Dublinense está muito bonita. Ela é dividida em 3 partes. Então tem a 2ª parte, e entre a 2ª e a 3ª parte você tem a história propriamente dita da Boneca de Kokoschka, de Matthias Popa, da editora Eurídice. Então, na verdade, essa história da boneca, ela faz parte dentro de uma outra história. Aí a 3ª parte, então assim, uma diagramação super bonita, com passagens lindas que me chamam muita atenção, que tem, enfim, são muitos simbolismos, muitas metáforas. Olha essa capa também, achei a capa linda. A capa e o projeto gráfico, que são grandes diferenciais da Dublinense. Eles estão sempre a cargo da Luísa Zardo, que é uma artista sensacional, que eu sou muito fã, que eu gosto muito, e ela mais uma vez arrasou.
E essa história, essa trama, que esse livro, ele faz parte de uma coleção que chama Coleção Gira. Então diz assim, ó, a língua portuguesa não é uma pátria, é um universo que guarda as mais variadas expressões, e foi para reunir esses modos de usar e criar através do português que surgiu a coleção Gira, dedicada às escritas contemporâneas em nossos idiomas em terras não brasileiras. Então, é um português de Portugal. Eu quero ler todos os livros da coleção Gira. Esse é o segundo livro que eu leio. O primeiro também foi do Afonso, que foi o do poeta. Vamos comprar um poeta, que também super elogiado, super bonito e que me agradou muito também. Então, esta aqui é a minha dica de hoje. Foi o livro que eu li. Aí ele tem umas coisas muito simbólicas, eu esqueci de contar para vocês. Por exemplo, ele arrastava a perna, o Isaac, porque ele testemunhou a morte, a execução de um amigo dele que também era judeu, né? E que ele tombou do lado dele. Então, pela vida inteira, ele arrasta a perna como se ele estivesse carregando, né, o peso daquela cabeça. Mas, apesar de ser uma coisa meio tétrica até, não é um livro piegas, não é um livro muito sentimental, assim, sentimentaloide, muito pelo contrário, é um livro muito potente, um livro bonito, é um livro que me fez muito bem ler. Mas leia como eu li. Essa é a dica que eu te dou, se deixando levar pelas sensações, pelos sentimentos que esse livro pode te trazer. Então, este é o livro da nosso projeto 12 livros para 2022, de abril, A Boneca de Kokoschka, de Afonso Cruz, editora dublinense. Adorei, recomendo, 5 estrelinhas, e deixo aqui essa dica. Diga aqui para mim, você já leu, quer ler, ficou curioso, conhece essa coleção Gira? Já leu algum livro do Afonso Cruz? Conta aqui pra mim, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante. E fique aqui, porque aqui a gente compartilha o amor pela literatura com vocês. Um beijo, meus queridos, e até a próxima.